Olá pessoal, tudo bem por aí? Eu espero que sim. Na aula de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o escritor Eça de Queiroz e sua obra, importante autor do realismo português. Mas primeiro, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. José Maria Eça de Queiroz nasceu na cidade de Póvoa de Varzim no ano de 1845 e faleceu na França no ano de 1900. Além de escritor, também foi diplomata e também foi advogado. Mas na literatura portuguesa, na história da lusofonia, Eça de Queiroz se destaca como um dos maiores prosadores de Portugal, um dos maiores prosadores de língua portuguesa e um dos maiores escritores do realismo português, do realismo do século XIX, e de como ele conseguiu trazer, de como ele fez muito bem todas as tendências, todas as tônicas típicas desse movimento estético para sua obra. No ano de 1866, Eça de Queiroz escrevia para o jornal Gazeta de Portugal. No ano seguinte, mudou-se para Évora e dirigiu o jornal Distrito de Évora, no qual demonstrava posicionamentos políticos, os textos, o próprio jornal era de forte cunho, de forte caráter político. Até que no ano de 1867, nesse mesmo ano, ele integrou, passou a fazer parte de um grupo intitulado Cenáculo, onde havia outros intelectuais, outros artistas, outros escritores que discutiam a literatura portuguesa, que discutiam os novos caminhos, uma proposta de ruptura para a literatura portuguesa, tentando deixar para trás tudo aquilo que era considerado tradicional, conservador e, consequentemente, decadente. No ano de 1869, Eça esteve na Síria, na Palestina e no Egito. Essas viagens, inclusive, deram origem a relatos de viagem que ele viria a publicar em 1870. Outro fato importante sobre a vida de Eça é que ele foi um grande amigo do poeta Antério de Quental. Um poeta que está cronologicamente situado no realismo também. Sua poesia tem alguns aspectos da crítica social, da denúncia, do desejo de ruptura, até uma coisa com a ciência, que era típico desse movimento. Inclusive, no ano de 1871, Eça e Antério, os dois se reuniram para discutir, para se reunir com outros artistas, intelectuais, pessoas que estavam preocupadas com a questão cultural, política e social de Portugal, para discutir a propagação, a emergência de novas ideias, não só em Portugal, mas por toda a Europa, para trazer mesmo uma necessidade de renovação dentro do panorama literário português. Houve até um movimento de ruptura mesmo, de discussão, de debates fortes com os românticos, com aqueles que estavam muito mais atrelados, muito mais ligados à tradição, seja a tradição dos temas, da construção de personagens, da linguagem, da forma, enfim. E para isso, esses jovens, além do Eça e do Antério, se reuniram para montar, para organizar e realizar as conferências democráticas. A ideia era realizar por volta de umas 10 conferências, mas eles acabaram conseguindo realizar apenas 5, porque num movimento mesmo de censura, de silenciamento, de veto à liberdade de expressão, o governo não olhou isso com bons olhos, porque a discussão não era só literária, era política e social também, o que reforça a coisa de que a literatura não está mesmo separada do mundo, da realidade da vida, as duas andam juntas, e o governo simplesmente proibiu a realização das conferências seguintes. Isso gerou um mal-estar, gerou uma grande polêmica, um mal-estar na época, primeiro porque culturalmente, literariamente, o cenário ficou dividido em dois lados. De um lado, aqueles jovens que queriam inovação, que queriam ruptura, que queriam trazer novas ideias, propagar novas ideias, e do outro, aqueles que achavam que isso era um desrespeito, que isso não era necessário, que era um movimento de rebeldia sem causa, enfim, uma série de acusações do lado mais conservador e tradicional.
que tinha realmente um olhar muito mais aristocrático, muitas vezes, para a literatura, mantendo-a num lugar de privilégios de classe. E isso gerou muita movimentação na imprensa. A imprensa começou a fazer parte da propagação dessas informações. Alguns queriam tomar partido de um lado, outros de outro. E isso gerou uma polêmica, e essa polêmica recebeu um nome historicamente importante. O nome da polêmica foi Questão Coimbra, né, na cidade de Coimbra, que foi a sede desses acontecimentos, ligadas a essa polêmica, essa discussão que tomou várias facetas, várias proporções, não ficou somente no âmbito da literatura. O Eça de Queiroz chegou a apresentar 2 conferências, a primeira intitulada Literatura Nova e a segunda, O Realismo como Nova Expressão da Arte. As duas trazendo ideia de novidade, de reconfiguração, de pensar algo novo, né, para um tempo novo, e o que ajudou mesmo a mobilizar, o que ajudou mesmo a movimentar, porque depois do século XIX entra século XX, e aí as movimentações de ruptura no início do século XX por toda a Europa, não só em Portugal, é muito forte nessa movimentação. Então, acaba sendo um caminho mesmo sem volta, né? Um caminho de abrir-se para o novo. No ano de 1872, ele foi nomeado cônsul, tomou posse em Havana. Já no ano de 1885, Eça visitou seu amigo Émile Zola, um escritor francês muito importante, estava vivendo em Paris nessa época, autor de A Besta Humana, de obras como Germinal, um dos nomes mais significativos do naturalismo francês. Então era com essa pessoa com quem o Eça de Queiroz dialogou nessa fase, nesse momento da sua vida. No ano de 1886, casou-se com Emília de Castro. Em 1888 foi nomeado cônsul em Paris, passou a viver ali e foi justamente ali que veio a óbito no ano de 1900, de forma até prematura, né? Por se tratar de um autor que cronologicamente esteve muito bem inserido no século XIX, né, nesse final do século XIX, com uma tendência ao decadentismo, à crítica, a sua obra, a obra de Eça de Queiroz, é marcadamente objetiva, de crítica social, de crítica política, um forte aspecto antirromântico, sobretudo em obras que foram consideradas o auge da sua carreira, dentro do realismo do século XIX, que são O Crime do Padre Amaro, por exemplo, ou O Primo Basílio, né, que também é uma outra narrativa que se encaixa muito bem dentro dos critérios, dentro dos elementos que são tipicamente realistas e naturalistas ali no século XIX. Mas além disso, há também uma preferência por certos temas dentro da sua obra. A questão da crítica à burguesia, né, do comportamento social dessas pessoas que ficam utilizando muitas máscaras sociais para transitar muito bem no meio do mundo das aparências. A ausência de idealização, né, como uma herança mesmo do antirromantismo, desse caráter antirromântico. O amor já é olhado por um outro viés, sobre uma nova perspectiva, né? O amor muito mais visto como um negócio, uma possibilidade de contrato social, completamente desidealizado. A crítica também a certas instituições, a certas figuras religiosas também é evidente, principalmente no que diz respeito a uma moral, a um moralismo que é apregoado, mas não é vivido, não é praticado. Há também uma preferência por temas relacionados ao adultério, justamente para chamar atenção, para apontar para a questão das máscaras sociais, do jogo social, e como muitas vezes ele é permeado de hipocrisia e de mediocridade. Nesse sentido, a obra do Eça de Queiroz é também muito marcada pela ironia. Há alguns personagens, inclusive, que beiram o cômico, situações que beiram o cômico. E nesse sentido, então, pensando na abordagem temática, no modo como essas personagens são construídas e como os enredos são desenvolvidos, a gente vê claramente esses elementos que condizem à estética realista e à naturalista. Por outro lado, no que diz respeito à forma,
Há uma preferência mesmo pelo texto em prosa, a linguagem é muito simples, cotidiana muitas vezes, não no sentido mesmo de beirar o popular, né, de beirar marcas da oralidade mais cotidianas, mais corriqueiras, mas é de uma simplicidade muito fluida muitas vezes. Mas, por outro lado, a gente também tem um excesso de descritivismo, né? A descrição muito minuciosa. Sabe aquele narrador que adentra o espaço, aí descreve a tapeçaria, a cortina, a mancha que tem na parede, se há teias de aranha e poeira em alguns cantos. É um olhar muito minucioso, não só para os espaços, mas também para as personagens, né? O formato do rosto, o desenho do cabelo, da face, os trejeitos na hora de andar. Tudo isso como forma, inclusive, de compor o aspecto psicológico dessas personagens. Nesse sentido, as personagens de Eça de Queiroz se aproximam muito mais dos personagens tipos, porque representam, né, simbolizam de uma maneira meio que metonímica certos traços de comportamento, certas características, certas marcas de caráter de uma pessoa dentro da sociedade, né? Uns representam a inveja, outros representam a idealização, outros representam a ingenuidade, enfim, personagens que são muitas vezes conduzidos e caracterizados por uma única, exclusiva ou poucas características, sejam elas vícios ou virtudes. O que aproxima muito suas narrativas das narrativas de costume, dos romances de costume, por fazer essa análise da sociedade, por fazer esse estudo moral da sociedade, denunciando moralismos, denunciando mediocridade, superficialidade, frivolidades, denunciando hipocrisias. E aí, dessa forma, né, no final das contas, muitas vezes ele se aproxima do tom cômico, as personagens muitas vezes caracterizadas beiram muito mais o ridículo, né? Mas, por outro lado, outras personagens apresentam uma dimensão psicológica, né? Tem esse mergulho, esse dialogar com as suas manias, com as suas particularidades, e isso acaba também dando uma noção da parte de dentro dessas personagens, como se fossem pessoas. Por esses motivos, né, e tantos outros que a gente percebe nas obras do Eça de Queiroz, é que de fato ele, ao mesmo tempo que teve um olhar muito melancólico e até pessimista para Portugal, né, ao analisar a burguesia portuguesa, o seu comportamento, né, essa nova classe social, esse novo tempo, essas pessoas que estão reproduzindo certos comportamentos da tradição e, portanto, não há muita possibilidade de evolução para o futuro, né? O olhar para o presente é um olhar crítico de perceber que o futuro pode ser a continuação desse presente problemático. Ele tem esse olhar melancólico, então, meio que pessimista, apontando uma certa decadência mesmo, o que muitas vezes o coloca em grau de importância ao lado de Camões e de Fernando Pessoa, por exemplo. Porque o Luís de Camões lá, na sua obra Os Lusíadas, apesar de ser uma obra épica, demonstra um certo desconforto com as possibilidades de decadência desse país. E o Fernando Pessoa depois faz isso na sua obra Mensagem, que é uma intertextualidade com os Lusíadas, também é um texto de caráter épico, mas também tem muita subjetividade ali, e a subjetividade que aparece ali é receosa, é angustiada, é melancólica, o que no final das contas acaba permitindo a junção desses três autores, por questões mesmo intertextuais, não só nacionais, mas intertextuais, numa obra famosa do século XX do José Saramago intitulada O Ano da Morte de Ricardo Reis, em que esses três autores aparecem não por acaso, porque, de certo modo, cada um a seu tempo, a seu modo, dentro da sua cronologia, tiveram um olhar para a sociedade portuguesa, e esse olhar demonstrava não só uma fé e uma esperança ilimitadas no eterno apogeu, mas via com desconfiança e melancolia a possível decadência.
Eça de Queiroz escreveu várias obras, escreveu romance, escreveu contos, escreveu ensaios, mas para destacar aqui, lembrar, né, suscitar de imediato, evocar a nossa memória, eu cito alguns nomes importantes de romances. O primeiro é O Crime do Padre Amaro, depois nós temos O Primo Basílio, na sequência nós temos A Relíquia, depois da Relíquia eu cito Os Maias, é uma das obras mais importantes essa, inclusive, considerada uma das obras-primas dele. Depois nós temos A Ilustre Casa de Ramírez e uma das fundamentais em que muitos estudiosos consideram que o Eça tem alcançado um nível de maturidade crítica exorbitante, e inclusive essa obra foi publicada póstumamente, é A Cidade e as Serras. Bem, pessoal, isso aqui foi um pouquinho sobre a vida e a obra do escritor português Eça de Queiroz. Eu espero que vocês gostem, curtam esse vídeo, compartilhem com outras pessoas. Se quiserem saber um pouco mais sobre os temas aqui discutidos, acessem os links na descrição, também nos acompanhem nas redes sociais. Eu agradeço a atenção, vou ficando por aqui. Até a próxima!